Meus irmãos, graça e paz de Cristo, amém? Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, irmãos que nos acompanham aí de forma remota também, louvamos a Deus pela vida de vocês. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na tarde de hoje no Salmo de número 6. Salmo 6 é o texto que nós estaremos meditando, e a nossa irmã, como é o nome da mãe de Moabe? Sayonara e seu esposo, oferecem esse culto em ações de graças pela vida de Moabe, que amanhã está completando 15 anos, Parabéns, Moabe, Deus continue abençoando. Moabe está ali, Louvado seja Deus pela vida do querido irmão. No final, se você quiser parabenizá-lo, certo? Salmo 6, vamos nos colocar de pé, quem encontrou ou encontrar. Salmo de número 6. É um salmo de Davi. Salmo de Davi. Todos encontraram? Amém? Podemos ler? O texto sagrado nos diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se no instante, cobertos de vergonha. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. Pela manhã, Senhor, pela tua graça e misericórdia, tu falasse ao nosso coração. E nós te pedimos que nessa tarde também não seja diferente, como também no culto, logo mais a partir das 19 horas, tu se manifeste através da tua palavra e possa falar à tua igreja. Nós te pedimos que nessa tarde a tua palavra seja clara, que nós possamos sair daqui conscientes de que mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa expectativa, essa é a nossa oração, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, por gentileza. Meus irmãos, esse é mais um salmo escrito por Davi. E esse salmo faz parte de um conjunto de salmos que é chamado de salmos de lamento. Esse salmo é o primeiro salmo de lamento de todos os salmos. Os outros 6 são o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 102, 130 e 143. Eles são chamados de salmos de lamento. E esse salmo, ele muito provavelmente, ele foi escrito no tempo da rebelião de Absalão, que era filho de Davi, quando Davi já estava em uma certa idade avançada. Ele estava enfermo, o salmo vai nos dizer isso, e ele não era capaz de lidar com todas as responsabilidades complexas do reino. Então o pano de fundo desse salmo, ele se encontra em 2 Samuel capítulo 15, do verso 1 até o verso 6. Você pode ler lá, para você se contextualizar melhor. Interessante que a narrativa do texto, 2 Samuel 15, do 1 ao 6, ela narra o fracasso gradativo de Davi como líder destacado. E o filho dele faz uma campanha publicitária, entre aspas, para que possa tomar o reino do seu pai através da conquista do coração do povo de Israel. Veja que trágico. É esse o contexto desse salmo.
E o que me chama a atenção aqui, preste atenção, do Salmo 3 até o verso 7, Davi faz uma espécie de diário da situação que ele está vivenciando. Do Salmo 3 até o verso 7. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, o contexto difícil que esses salmos foram escritos. E esse em particular. Por quê? Porque Davi está encurralado, Davi se encontra com inimigos o espreitando por fora, e temores corroendo ele por dentro. Ele está cercado por adversários, é o que o verso 7 nos diz. Ele está cercado por malfeitores, é o que o verso 8 nos diz. Ele está cercado por inimigos, é o que o verso 10 nos diz. E além disso, o seu corpo está enfermo. Então eu gostaria que você entendesse o seguinte: quando Davi escreve esse salmo, ele está muito provavelmente com uma doença grave. E não só isso, ele está também com a alma perturbada. Porque muitas vezes uma doença física, ela não é tão grave quanto uma doença na alma. Mas Davi está com as duas quando ele escreve esse salmo. Tanto o corpo dele está enfermo, como a mente de Davi não está em paz. E ele sabe o motivo pelo qual ele está assim. Olha o verso 1. O verso 1 nos diz o seguinte: Davi escreve assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Vamos parar um pouquinho aqui. Meus amados irmãos, Davi havia pecado e se encontrava sob disciplina. E isso é um fato interessante. Davi tinha plena consciência disso. E o que me chama a atenção aqui, ele não está fugindo da disciplina de Deus, assim como fez Adão. Tão logo o pecado de Adão foi descoberto, Adão foi se esconder entre as árvores. Saul fez a mesma coisa. Tão logo o pecado de Saul foi descoberto, logo ele correu atrás de uma feiticeira para ver se dava um jeito. Mas Davi não era assim. Ele sabia que havia pecado, ele sabia que estava sob disciplina de Deus, e ele não pede a Deus que a disciplina seja retirada por completo. Não é isso que Davi vai fazer nesse salmo. Sabe por quê? Você deve saber disso que eu vou lhe dizer agora. Davi é considerado na Bíblia um homem segundo o coração de Deus. O que significa isso? Para onde Deus olhava, Davi olhava. Isso é o que significava. Para onde Deus inclinava-se, o coração de Davi estava inclinado para isso. Isso não significa que ele era perfeito em absoluto. Em absoluto. Contudo, ele sabia com certeza que a repreensão de Deus viria de uma forma ou de outra. E quando essa repreensão viesse, se não fosse para condenar, a oração de Davi é o seguinte: que pelo menos fosse para convencer e para santificá-lo. Sabe por que eu digo isso, queridos? Por uma razão extremamente simples. Vou lhe dizer por quê. Nós sabemos que o trigo só é limpo através do vento. Assim também a nossa alma, ela só é limpa através da disciplina, através da disciplina do Senhor. E Davi, como ninguém, sabia disso. O que ele está clamando aqui no verso 1, ou melhor, o que ele está apelando aqui no verso 1, é que Deus não use a sua virtude da justiça para com ele, mas que use de outra virtude, da misericórdia. Davi está clamando a Deus que use para com ele, mesmo sabendo que ele era pecador, de misericórdia. E deixe-me lhe dizer algo aqui nessa noite. Se você cometeu uma falha e você pensa que não vai ser disciplinado, você vai. Deus irá lhe disciplinar, desde que você seja filho. E uma coisa interessante, é um contrassenso, ou seja, é seguir na contramão de Deus, se nós pedirmos para que Deus não nos discipline. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Nós devemos orar para que os castigos de Deus, que é misericordioso, não tire isso da sua mente. Ele faça o quê? Caso não nos seja totalmente retirados,
seja pelo menos suavizados pela nossa consciência. Tipo assim, eu mereço. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Os castigos de Deus sobre um filho, eles não são infligidos em ira, de maneira alguma, mas no bendito amor do conserto. O que é que eu estou querendo lhe dizer? Quando Deus nos disciplina, Ele não está querendo se vingar de nós, Ele está querendo consertar o nosso caminho. E Davi sabia muito bem disso. E nós temos que sair daqui nessa tarde, com uma coisa na nossa mente. Quando Deus trata com seus filhos, normalmente Ele repreende, mas em seguida Ele disciplina. Ah, pastor, isso é coisa da sua mente. Não é. Base bíblica para isso: Hebreus 12, versículos 5 e verso 6. Felipe, por gentileza, Hebreus 12, versículo 5 e verso 6. Olha o que diz o verso 5: e vocês me esqueceram, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como o quê? Como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é o quê? Repreendido por Ele, consertado por Ele. Davi sabia muito bem disso. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa tarde, queridos. Davi tem humildade, coisa que falta em muita gente, de reconhecer que ele falhou. Davi tem humildade de reconhecer que ele não era bonzinho coisa alguma. Ele sabia disso. Senhor, eu pisei na bola, eu me deitei com aquela mulher, eu traí a tua confiança, eu traí a confiança do esposo dela, eu mereço ser castigado. Davi sabia disso. Olhe para o verso 2, por gentileza. Olha o que ele vai dizer no verso 2. Ele continua orando e ele diz: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Irmãos, quando você lê o livro dos reis, quando você lê o livro de Samuel, sabe o que a gente descobre nessa história aqui? Que Absalão, filho de Davi, foi um instrumento de Deus para punir Davi. Você sabia disso? Absalão, o filho de Davi, foi quem Deus usou para punir o pecado do pai. Isso fica muito claro no livro dos reis e no livro de Samuel. Interessante que aqui no verso 2, Davi diz a mim e a você que ele não só está ferido na alma, ele também está enfermo fisicamente. É isso que o verso 2 nos diz. Irmãos, há momentos que nós estamos assim. Davi diz que ele está debilitado. Davi diz que ele está abalado no verso 2. O que significa? Davi está dizendo a Deus que na situação que ele se encontra, ele não consegue nem obedecer à lei. É aquela situação, irmãos, que você esquece das promessas, que você esquece às vezes até da existência de Deus, que você não tem vontade de ler Bíblia, que você não tem vontade de orar, que você não tem vontade de buscar uma congregação, você não tem vontade de fazer nada nesse sentido. É assim que Davi se encontra. Nem força de se apoderar das promessas Davi tem. Por quê? Porque a mão de Deus pesava sobre ele. Sabe o que Deus diz a Davi em certo momento? Que aquilo que ele fez no oculto, ou seja, deitar-se com Betseba, Deus ia fazer com que ele visse esse pecado dele em público. E isso acontece através de Absalão, em praça pública, por assim dizer. O filho de Davi se deita com 10 concubinas do pai, e todo mundo vê. Aquele pecado tão oculto de Davi passa a ser uma vergonha pública. E por essa razão também Davi se encontra nesse estado. E mesmo em pecado, como ele tinha cometido, ele lembra a Deus que ele é pó. É isso que ele está dizendo no verso 2. Senhor, eu sou pó, eu sou um vaso frágil, eu sou alguém quebrado. E sabe o que ele está dizendo a Deus, pedindo a Deus? Senhor, exerce sobre mim
de compaixão. Tem compaixão de mim, irmãos. E deixa eu lhe dizer algo aqui a você. Tem horas que só nos resta isso. Por que eu digo que tem horas que só nos resta isso? Davi colocou a coroa de lado, aquilo que podia envaidecer ele. Davi colocou o trono de lado, a sua vaidade. Davi colocou o cetro de lado, o seu orgulho. Tudo isso de lado. E pediu a Deus uma coisa: Senhor, sara-me. Senhor, me cura. Irmãos, quantas pessoas precisando de cura na alma. Quantas pessoas nos nossos arraiais feridos, magoados, irmãos. Sabe, pessoas, irmãos, que carregam um fardo muito grande. Jesus disse que nós devemos o quê? Levar o fardo dele, porque o fardo dele é o quê? É leve e é suave. Deixa eu lhe dizer algo aqui: tem coisas que não competem a você carregar. Não são fardos seus, não troque-os pelo de Cristo. E Davi está dizendo: Senhor, eu não consigo continuar vivendo dessa maneira. Sabe por quê? Porque Davi era salvo. Olha o verso 3. Olha o que ele diz. No verso 2 ele diz que está ferido no físico, está doente no físico. Mas olha o que ele diz no verso 3. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Olhe para o verso 3, por gentileza. Davi está demonstrando uma profunda perturbação na alma. Interessante que a enfermidade física era consequência de uma alma perturbada. Eu não sei se você já vivenciou na sua vida uma situação que suas carnes tremeram. Já viveu? Não é? Há conflitos, há situações que você passa que sua carne todinha treme, não é verdade? A de Davi ainda era mais grave, porque não era só a carne que tremia, tremia os ossos. Ele estava profundamente abalado, queridos. É o que ele está dizendo a nós aqui, nos dizendo no verso 2 e no verso 3. Essa é a grande realidade. Interessante isso aqui, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui a você. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem salvo. E quando um salvo peca, ele não consegue viver bem. Quando um salvo está em pecado, ele não dorme bem, ele não come bem, ele não bebe bem, ele não trata as pessoas bem, porque o pecado não permite. É isso que Davi está nos dizendo aqui. A sua alma está perturbada, não pela enfermidade. A enfermidade física era uma consequência da sua o quê? Do seu pecado. E você que está me ouvindo, me acompanhando aí de forma remota, deixa eu lhe dizer algo a você. Se você é salvo, seu pecado vai com você para a sua cama. São noites insones, é perturbação na consciência. Essa é a grande realidade. E era isso, e era por isso que Davi estava passando. E ele diz ao Senhor, olha o que ele diz no finalzinho do verso 3. Mas tu, Senhor, até quando? O que Davi está dizendo com essa pergunta aqui? O anseio de Davi, eu acho que deveria ser o anseio de todos nós, era que Deus o visitasse novamente, que Deus falasse com ele novamente, que Deus acalmasse a alma perturbada dele novamente. Até quando, Senhor? Até quando tu não vai falar comigo? Até quando tu não vai me perdoar? Até quando, Senhor, tu não vai me acalmar? Meus irmãos, o nosso Deus, ele não sofre de amnésia. Mas interessante aqui que Davi está lembrando a Deus: Senhor, até quando tu não vai falar comigo? Por que Davi está dizendo isso? Porque é muito bom a gente lembrar a Deus das promessas que Ele nos fez. Não é que a gente vai lembrar a Deus porque Ele tem problema de mente, de amnésia, não. É porque isso vai fazer com que a nossa alma se aposse novamente dessas promessas. Davi está pedindo: Deus, fale comigo de novo. Senhor, acalma minha consciência,
acalma minha alma. Eu não posso continuar vivendo dessa maneira, Deus. Até quando, Senhor, tu vai permanecer em silêncio? Veja, irmãos, que maravilhoso isso aqui. Deixa eu te dizer algo aqui nessa tarde. Até que a convicção de pecado nos faça cair de joelhos, até que estejamos completamente humilhados, até que tenhamos perdido toda a esperança em nós mesmos, nós não podemos nos encontrar com o Salvador. Você conhece pessoas que nunca erram? Eu conheço um monte. Nunca estão errados, sempre é o outro. Interessante, eu fui apresentado a um essa semana. Eu estava em um determinado lugar e passou uma pessoa por mim, me viu, me reconheceu e voltou totalmente embriagado, apertou minha mão e disse: você sabe em quantas igrejas eu já congreguei? Eu digo: não. Ele começou a citar o nome das igrejas e ele disse: você sabe por que eu estou nessa situação, embriagado, jogado para fora de casa pela minha esposa? Porque meu pastor nunca procurou onde eu estou, nem minha igreja. Eu estou na situação que eu estou hoje porque a igreja não se importa comigo. E eu olhei nos olhos dele, eu disse: e você não tem nenhuma responsabilidade? Você não tem culpa alguma? Ele disse: não, porque todo mundo sabe que eu sou fraco. Eu disse: a síndrome de Adão no camarada, meu irmão, né? A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é das 5 igrejas que ele passou. Ele não tem culpa alguma. Há pessoas assim. A culpa é sempre do outrem. Ele nunca tem culpa, ele nunca é culpado, ele é sempre o bonzinho da história. Davi não era dessa maneira. Senhor, até quando? Até quando eu pequei? Agora, até quando tu vai voltar a falar comigo? Tu vai me perdoar? Até quando, Senhor? Verso 4. Vamos a ele. Olha o que o verso 4 nos diz: volta-te, Senhor. Olha o que ele está pedindo: e socorre-me, salva-me por tua graça. Que, irmãos, que declaração maravilhosa. Ele está dizendo: volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça. Qual era o grande problema de Davi, meu irmão? Ele está nos dizendo aqui: o problema de Davi, o principal problema de Davi, a principal desgraça da vida de Davi, não era falta de dinheiro, não era falta de súditos, não era falta, irmãos, de companheiros para farra, não era falta, irmãos, de conselho, não. O principal problema de Davi era a ausência de Deus. Davi está dizendo aqui no verso 4: Senhor, volta-te e socorre-me. E ele apela para a graça de Deus: salva-me, Senhor, por tua graça. Davi está dizendo aqui: o meu grande problema não era porque Betseba tinha curvas fora do comum, não era porque ela era belíssima, não. O grande problema meu sou eu mesmo, é a ausência de Deus na minha vida. É isso que ele está dizendo. Eu tenho uma aplicação para nós aqui. Não precisa abrir. Há um texto que diz assim, irmãos: pois a tua boca, Mateus 12:34, pois a tua boca fala do que está cheio o teu coração. Em outras palavras, as nossas palavras, o que você fala, o que você digita, o que você publica na nossa geração, tudo isso aqui desvenda as profundezas da nossa alma. Se o que está no nosso coração é bom, tudo que excede, ou seja, vaza do nosso coração, é bom. Contudo, se o conteúdo do interior é ruim, o que vaza da nossa boca também será ruim. Presta atenção aqui nessa tarde, por gentileza. A gente pensa, irmãos, que estamos longe de Deus porque adulteramos. Muita gente acha, irmãos, que a gente está longe de Deus. Eu não estou dizendo que não está, não, está. Quando alguém vive em fornicação, é verdade. Quando alguém vive se drogando, é verdade. Mas interessante, a gente esquece de Efésios 4:31. Por gentileza, Felipe, olhe para ele aqui. Coisas tão comuns na nossa vida, que a gente, irmãos, pensa que Deus está conosco, quando muitas vezes não está. Olha o que Paulo diz nesse texto: que não haja no meio de vocês o quê? Diga aí. Qualquer o quê? Espírito ressentido. Você conhece pessoas magoadas?
que vira o rosto quando vê outras. Vamos adiante. O que mais? Indignação, ira temporária, pronta a explodir a qualquer momento. Você conhece alguém assim? O que mais? Ira, né? É o próximo, é ira. Não precisa eu descrever o que é ira, você sabe muito bem o que é isso. O outro, gritaria. Há pessoas que não falam, há pessoas que berram, há pessoas que chamam a atenção de vizinhos, há pessoas que chamam a atenção de todo mundo dentro de casa, com a ignorância, com a gritaria, chama a atenção do mundo inteiro. É uma vergonha no bairro, é uma vergonha no condomínio, é uma vergonha para a família. Gritaria. E outra, blasfêmia. Pessoas que destroem reputação, que vivem de mexerico na casa de um e de outro, falando mal de A, B e C. E Paulo termina essa lista dizendo o seguinte: como qualquer o quê? Como qualquer maldade, pessoas que tramam o mal. Oh, meus irmãos, como às vezes a gente pensa em bobagens. Essa semana eu estava num determinado lugar ali, e uma irmã dizendo a outra na minha frente, eu não entrei no mérito, dizendo que foi afastada do coral da igreja dela porque pintou a unha com uma determinada cor. Eu digo, meu Deus, que evangelho nós estamos vivendo? Coisas muito mais sérias a ser tratadas, e a gente, irmão, se engasgando com esses mosquitos. Pelo amor de Deus, queridos, que coisa! Qual é o ponto aqui? Muitas vezes Deus está ausente na vida de uma pessoa que age dessa maneira como eu coloquei aqui, e essa pessoa nem percebe. E é isso que Davi está nos dizendo aqui. É isso que Davi está nos dizendo aqui. Atitudes como essas, de amargura, de ira, de gritaria, de blasfêmia, de maldade, atitudes dessas aqui são próprias de quem está longe de Deus. Eu disse, na última pregação que eu tive aqui, eu não sei se foi na última, que eu prego tão ruim que eu deleto minhas pregações da minha mente mesmo, sabe? Mas em uma das minhas pregações que eu estava aqui, eu disse o seguinte, que a gente tem que ter visitação do Espírito Santo. E uma vez, irmãos, eu era pastor no Grotão, o Espírito Santo me visitou num culto de oração. Eu estava orando, já pastor consagrado. O Espírito Santo me visitou, isso em torno de 16 anos atrás, e me disse o seguinte: não adianta ter agenda lotada para pregar, não adianta ser pastor, não adianta ser chamado para pregar em lugar A, B ou C, se tu não trata bem tua mulher. Há 16 anos atrás, Deus falou comigo dessa maneira, e essa mensagem nunca saiu da minha mente. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Davi está dizendo: Senhor, salva-me pela tua graça. Sabe por quê? Sabe por que Davi apela para a graça de Deus? Pelo seguinte: a graça que não muda a minha vida, ela não salva a minha alma. Não pense que você vai entrar no céu de todo jeito. Vai não. Vai não. Verso 5. Verso 5. Olhe bem o que o verso 5 nos diz. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Um parênteses aqui. Depois que o Espírito Santo me visitou dessa maneira, eu me tornei uma pessoa mais pobre. Sabe por quê? Porque constantemente eu empresto o cartão à minha esposa, e as lembranças quando chega a fatura não são muito boas. Está entendendo? Eu tenho essa retificação a fazer. Verso 5, vamos voltar ao texto. Olha o que nos diz o verso 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Meus amados irmãos, sabe o que Davi está dizendo aqui? Deixa eu lhe dizer algo aqui, que é, quando você lê esse texto, o que é que você pensa? Pois na morte não há recordação de ti.
no sepulcro quem te dará louvor? Parece que Davi é adventista, né? Não dá a entender isso? É como se Davi acreditasse que quando a gente morresse, né, ficasse dormindo. Não dá a entender isso aqui? Deixa eu explicar esse texto para a gente não cair nessa heresia. A Bíblia, às vezes, irmãos, ela é taxada como um livro que contém erros. Vou lhe dar um texto aqui que aparentemente contém erros na Bíblia. Por favor, Felipe, Levítico 11, do versículo 13, como eu tenho dificuldade, até o verso 19. Levítico 11, desse verso aí até o 19. Vamos ler? Olhe bem, e tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui, olha. Das aves, estas vocês abominarão, não se comerão, serão abominação: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o quê? E o morcego. Então os críticos da Bíblia olham aí e dizem: olha, o morcego não é uma ave, o morcego é um mamífero. Está vendo que a Bíblia contém erros? Irmãos, a gente tem que ler a Bíblia a partir do olhar do observador. Quem estava escrevendo o Pentateuco, o Levítico, era Moisés. E para um hebreu, ele não tinha essa distinção que nós temos hoje. Tudo que voasse era ave. Por isso, Moisés inclui morcego como uma ave. Se fosse hoje, ele não incluía. Vamos aqui para o nosso verso aqui, 5. Quando Davi diz: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor. Ou seja, é como se Davi pensasse que quando morresse, ninguém ia recordar o que tinha passado aqui, e ninguém estava acordado depois que morresse, só depois, né? Por quê? Porque Davi acreditava na ressurreição. Ele deixa isso muito claro no verso 16. Vamos ao olhar de Davi. Davi não tinha a revelação que nós temos hoje. A revelação bíblica foi progressiva. Todos nós sabemos que se morrermos hoje, nós iremos para o seio de Abraão, para o estado intermediário, aguardando o nosso corpo, o corpo da ressurreição. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos. Davi não sabia disso. Na mente do escritor sagrado, alguém morria e depois ressuscitava. E ele deixa isso muito claro no Salmo de número 16. Então Davi não tinha esse conhecimento que você tem hoje. Por essa razão ele escreve dessa maneira. Agora um fato interessante aqui no verso 5. Davi está aqui argumentando com Deus. Davi está aqui, irmãos, pedindo a Deus para não morrer. Ao que parece, a morte estava espreitando Davi. Era como se a morte estivesse ao lado de Davi. E Davi diz o seguinte: Deus, tu serás glorificado se tu me condenar. Isso é verdade, irmãos. Deus é glorificado quando Ele condena alguém, sim. Ele apenas está exercendo a sua justiça. E Deus também é glorificado quando salva alguns, sim. Ele está exercendo a sua misericórdia. Essa é a grande realidade. Mas o que Davi está pedindo aqui no verso 5? Davi está argumentando com Deus. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa tarde. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Senhor, se eu morresse hoje, cadê o descendente? Tu dissesse que da minha raiz viria um descendente, e eu creio que não é Absalão, né? E realmente não era. O descendente era Salomão. Davi estava argumentando com Deus o seguinte: Senhor, é a minha geração que iria construir o teu templo. Tu me dissesse que eu ia gerar recurso para que o templo fosse construído. E se eu morrer hoje, Senhor, as tuas promessas caem por terra? Sabe o que Davi está dizendo o seguinte a Deus? Deus, me dê uma chance para fazer a minha vida valer a pena. Posso lhe fazer uma pergunta hoje, a você hoje? No reino, sua vida tem valido a pena? O que você tem feito para o reino de Deus? Aí você diz: mas pastor, eu sou tão ocupada. Amém. Mas eu lhe pergunto:
Você já pensou no fato de seu ministério ser seus filhos? Você já pensou nesse fato? De seu ministério ser seus filhos? De você lutar pela salvação deles? Você já pensou nessa hipótese? Pense sobre isso. Sua vida vale a pena. Você pode argumentar com Deus da maneira como Davi está argumentando aqui. Davi está dizendo: Senhor, me permita consertar-me, para que eu possa fazer com que a minha vida valha a pena. Não me leve agora. Versos 6 e 7. Que coisa, irmãos. Olha o que ele diz no verso 6 e 7. Eu estou cansado de o quê? De tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, de tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Pare um pouquinho aqui, queridos. Sabe o que Davi estava dizendo? Senhor, eu estou rouco, eu não tenho palavra mais para orar. Eu estou cansado, Senhor, de tanto gemer. Eu não sei se você já vivenciou uma situação assim, irmãos, que você não sabe mais como orar. Já não tem palavra para você orar, e só sai gemido. E aqui Davi está dizendo que o gemido é a expressão mais profunda do sofrimento dele. Já não tem mais palavra no vocabulário de Davi. Já não havia mais palavra para expressar o sofrimento. Eu achei isso aqui muito forte. Sabe por quê? Eu preguei uma mensagem aqui no Salmo 3. Está lá no YouTube. No Salmo 3, Davi ainda conseguia dormir. No Salmo 4, ele ainda conseguia dormir. Mas aqui no Salmo 6, ele já não dorme mais. Ele está passando a noite toda chorando. Interessante que nós nordestinos, né? É mentira, viu? Meu pai não era filósofo não, ele dizia isso para mim: homem não chora. Você já ouviu isso? Eu lhe pergunto para você: homem chora? Chora sim, irmãos. E há momentos na nossa vida que só nos resta chorar, né? E é exatamente esse momento de Davi que está aqui. Por quê? Porque ele já havia feito o que ele podia fazer, e por não ver uma luz no fim do túnel, Davi chorava copiosamente. Ele diz que alagava a cama dele de tantas lágrimas. Não dormia não. Não dormia de maneira nenhuma. Era só chorando. Mas a pergunta a ser feita a todos nós nessa tarde, já é noite, né? Nessa noite, é a seguinte: qual era a razão desse choro? Eu fiquei me perguntando quando eu meditava nesse salmo. Qual a razão desse choro? Irmãos, eu creio que não foi porque Davi temporariamente tivesse perdido a coroa. Não foi porque Davi perdeu o trono. Não foi porque Davi tinha perdido o apoio do seu exército, da maioria deles. Não foi porque Davi perdeu seus aplausos, as regalias do seu reino, as regalias que a posição de rei proporcionava a ele. Não. Deixa eu lhe lembrar uma coisa aqui em nome de Jesus. Nesse salmo não existe apenas um rei clamando. Sabe o que existe aqui? Um pai. Davi está aqui clamando por seu filho também. Por seu filho também. O choro de Davi aqui é ter perdido o seu filho. É tanto que você vai lá ler lá em 1 Reis. Ele pede aos generais dele o seguinte: quando encontrar Absalão, tenha misericórdia do menino. Joabe não teve, né? Então aqui é um choro de um pai. Sabe por quê? Ao ver no que Absalão se transformou. Deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta aqui. Nós temos chorado pelos nossos filhos? Você tem chorado por seus filhos? Você tem chorado por sua família? Se você não fez isso, deveria fazer.
Aqui não é o clamor apenas de um rei que estava na iminência de perder a coroa, o trono, as regalias, o exército, os escravos, não. Aqui é o clamor de um pai que chora porque via que o filho dele estava totalmente alheio àquilo que Deus tinha para a família dele. Que trágico, irmãos. Aí você pode me perguntar: pastor, por que eu tenho que clamar por meus filhos? Por que eu tenho que chorar por meus filhos? Por que eu tenho que chorar por meu cônjuge? Por que eu tenho que chorar por minha família? Por quê? Eu vou lhe dar a resposta aqui. Sabe por quê? Porque as crises mais profundas que nós enfrentamos na vida são aquelas que nascem dentro da nossa família. Tem muito casal jovem aqui que não tem filho ainda. E há muitos aqui que tem, né? E há muitos aqui que são filhos e são pessoas ainda solteiras que não têm filho ainda. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Eu vou lhe dar um conselho. Que o nosso lar seja lugar de refúgio e paz. Lute por isso. E mais, que o nosso lar não seja conhecido por guerras e por conflitos. Essa semana eu ouvi acerca de uma pessoa daqui, um testemunho maravilhoso. Uma pessoa de fora, falando sobre uma de nossas ovelhas, disse o seguinte: Deus fez uma grande obra na vida dessa pessoa, porque em outros tempos ela não aguentava o que ela aguentou. E eu disse: é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Queridos irmãos, uma coisa me chamou muita atenção aqui, que Davi inunda a cama dele de lágrimas. E a cama dele havia sido o quê? O lugar onde ele cometeu possivelmente o adultério. No lugar onde Davi cometeu o adultério, Davi se arrepende e chora copiosamente. Enche aquele lugar, como assim? Como se ele estivesse santificando aquele lugar de uma forma simbólica, com as lágrimas dele. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Quando nós pecamos contra Deus, é você e Deus. Mas quando você peca contra alguém, é você e o alguém. Você não pode se transferir para outro lugar. Você não pode deixar de ir em determinado lugar porque você tem algo contra alguém. Você tem que ter a humildade de ir lá e perdoar. E quando o nosso pecado é contra a igreja, nós temos que tratar de forma pública e pedir perdão à igreja. Isso é coisa de crente. O lugar do pecado de Davi é agora o lugar que ele santifica através das suas lágrimas. Vamos terminar? Verso 7. Senão eu vou emendar no segundo culto e não dá certo. Verso 7, vamos para ele. Diz o seguinte: de tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Queridos, ei, Davi está dizendo o seguinte: que aquela situação que ele estava vivendo, né? Interessante, irmãos. Eu digo isso sempre a Ritinha, sabe? Eu converso muito com minha esposa, graças a Deus. E eu digo isso muito a Ritinha. Eu queria ser como alguns amigos meus. Sabe por quê? Porque eu tenho alguns amigos que os filhos saem para as baladas. Aí, meu irmão, o cara vai embora, volta 2, 3 dias depois, e o pai não sabe nem onde ele está, não está nem aí, não se preocupa, não está nem aí, irmão, está tudo bem para o camarada, não é verdade? O filho está no 8º casamento e o camarada está dando glória a Deus, agradecendo. Rapaz, ele é assim mesmo, é porque ele é pegador mesmo. A mulher, as filhas saem, arranja, né, engravida, não sabe nem quem é o pai, não sei, tem que fazer o DNA. E os caras estão tocando a vida. Ei, o mundo é assim mesmo, irmão, os caras me dizem. Eu queria ter essa mente, eu não tenho, irmão. Davi não tinha.
Davi está dizendo o seguinte, que a situação do filho dele, desviado, Absalão, e o fato dele ter pecado, envelhecia Davi. Era como se Davi tivesse já cheio de rugas, né? E com um cabelo assim como o meu, tá entendendo? Bem branquinho. Davi está muito sofrido, aquele velhinho acabadinho, enrugadinho. Sabe por quê? A situação da família de Davi perturbava ele. E deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se você é cristão, você não vai dormir em paz enquanto não vê sua família bem. Verso 8 e verso 9. O texto continua dizendo o seguinte. Interessante, né? Do verso 1 até o 7 ele está meio cabisbaixo. Mas a partir do verso 8 e do verso 9, a oração toma um tom de triunfo. Veja se não é. Verso 8. Afaste-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Queridos irmãos, há um milagre aqui. Há um milagre aqui. Davi aqui não é mais o mesmo. Essa é a grande realidade. Eu creio, irmãos, que em algum momento desse salmo, dessa situação, Deus falou com Davi. Certamente falou, pelo menos ao coração dele, a ponto dele dizer o seguinte: o Senhor ouviu a voz do meu lamento, não é? O Senhor ouviu a voz da minha tristeza. E terceira vez ele diz: o Senhor ouviu a minha súplica. Ou seja, Deus ouviu a minha tristeza, Deus ouviu, irmãos, a minha oração com pressa. E interessante, o Senhor acolheu a minha oração. Ou seja, quando eu tinha lucidez para orar bem, Deus ouviu também. Deixa eu dizer algo aqui a você. Nada mudou aparentemente, mas o coração de Davi mudou. Sabe o que eu aprendo aqui? A oração, ela muda circunstâncias, é verdade, mas às vezes é necessário que a oração mude seu coração. E eu vou lhe dar um exemplo disso. Há uma tempestade que os discípulos enfrentam, que Jesus fala primeiro com a tempestade. Mas há outra tempestade que Jesus fala primeiro com os discípulos, para depois falar com o mar. Pode olhar nos evangelhos sinóticos, que isso é verdade. Por quê? Porque às vezes as maiores tempestades da nossa vida são vividas aqui, ó. Deus queria curar primeiro a alma de Davi, e mudou o coração dele. E interessante, quando Deus fala conosco, irmãos, a gente muda. Eu acho interessante que tem muita gente que diz: ah, Deus falou comigo, ah, Deus falou comigo, e você não muda nunca, não é? Deus falou com Davi aqui, e ele mudou. Olha o que diz o verso 8: afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Olha a atitude que Davi toma aqui. Ele levantou-se daquele momento de oração, consciente que ele tinha que tomar uma atitude na vida dele, e ele tomou. Davi aqui, ele começa a fazer uma faxina nos seus conselheiros, nos seus companheiros, nas suas amizades. Nas suas amizades. Irmãos, uma coisa que eu gostaria de lhe chamar a atenção aqui. Lá no verso 101, no Salmo 3, no Salmo 101, verso 3, uma coisa me chama muito a atenção. Davi diz o seguinte: eu não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Muitas vezes na nossa vida é necessário a gente fazer uma faxina. Você não faz uma reforma em casa? Nós fazemos reforma em casa, nós fazemos reforma em carro. Tem gente que faz reforma física, né? Coloca botox, pinta cabelo, tudo, mas não tem nada errado. E é necessário que a gente faça faxina também na nossa vida espiritual. Você não é perfeito, nós não somos perfeitos.
vez por outra, a gente tem que rever o estado espiritual da nossa alma. Vamos terminar? Verso 10, a gente termina nele. Olha o que o salmista diz: sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retirem-se no instante, cobertos de vergonha. Meus irmãos, certamente eu não sei como nós chegamos aqui, e talvez essa mensagem vai ser ouvida por pessoas em outro momento, e eu certamente também não sei qual o estado do coração de cada um, mas eu tenho um conselho para você que entrou aqui perturbado, que entrou aqui enfermo, que entrou aqui com a alma desesperada. Descanse, volte em paz. Por quê, pastor? Porque a situação mudou? Não, porque Deus lhe ouviu. É isso que Davi está dizendo aqui. Davi humilhou-se. Você precisa fazer isso. Davi derramou diante dele a sua queixa, e por fim Davi chegou à seguinte conclusão: Deus me ouviu. Veja bem o seguinte, ele inicia o salmo triste, doente, angustiado, preocupado, mas ele termina louvando ao Senhor. Ele termina com um tom de alegria na sua voz. Sabe por quê? Porque Deus o ouviu. Eu estava meditando nesse salmo, e eu achei muita semelhança de Davi, sabe com quem? Nesse salmo aqui? Com Ana. Lembra da mãe de Samuel? Como ela chegou ao tabernáculo? Ela chegou com um semblante triste. Ela chegou atribulada. Até o próprio sacerdote achou que ela estava o quê? Embriagada. Após ela orar, ela orou, chorou na presença de Deus. Quando ela se levantou, o seu semblante não era mais o mesmo. Por quê? Porque Deus tinha ouvido Ana. O que eu gostaria de dizer a você aqui nessa noite é exatamente isso aqui. Talvez você chegue lá e a situação esteja da mesma maneira, mas entenda uma coisa: Deus ouviu. E quando Deus escuta, querido, Ele age. Ele age. Que Deus possa aplicar essa palavra no nosso coração na noite de hoje. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor.